Como que cristãos devem lidar com a morte de ímpios? O presidente Lula acaba de passar por uma cirurgia no cérebro. Ele teve um derrame, né? Um vaso sanguíneo dele que acabou estourando em algum tempo. Parece que foi um acidente doméstico que ele teve lá em outubro. E foi feita uma cirurgia às pressas no cérebro dele para corrigir isso. No Twitter, pessoas estão empavoradas. E aí? Como cristãos devem responder a isso? Meu nome é Alexandre Lozado, você não está no meu escritório. Nós não estamos no meu escritório. Eu estou em outro lugar hoje e eu quero falar com vocês sobre essa questão. Cristãos devem se alegrar na morte dos ímpios, como deve ser. Então, vamos lá. Antes de tudo, antes de eu falar, se inscreve aqui no meu canal, deixa assim assinado as notificações e depois comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se a sua opinião mudou do início para o fim, ou se ela continua a mesma, ou se o que eu falei você não concorda comigo, e ok. O que acontece? O presidente Lula sofreu um acidente doméstico no dia 17/10, parece que foi em outubro. Ele teve uma queda em casa e acabou sofrendo uma lesão cerebral que ficou ali encoberta. Na verdade, isso é bem perigoso. Quando nós caímos, nós temos alguma batida na cabeça, podemos ter uma microlesão e não apresentar sinais algum. Ele estava com muita dor de cabeça, foi levado ao hospital e às pressas foi feita uma craniotomia, algo assim. Foi corrigido esse vazamento do cérebro que ele teve. Parece, pelo que o hospital disse, ele está na UTI, está sendo monitorado e o quadro dele é ok. Mas algumas pessoas já estavam comemorando, dizendo, graças a Deus, esse homem vai morrer, esse homem é maldoso. O que nós, como cristãos, devemos responder? Primeiro de tudo, homens maus, ainda que sejam maus, são homens criados à imagem de Deus. E isso nos remete à forma como devemos tratar o assassinato. Veja, o assassinato ou o desejo de morte, né? Vamos lá. Vamos partir desse pressuposto. O que acontece? Deus, ele não quer que os homens excedam o tratamento ainda que com outros homens, ainda que sejam maus. Vamos lá. Nós não devemos vilipendiar o corpo, não devemos agir com crueldade com pessoas maldosas, ainda que elas mereçam aos nossos olhos, porque elas são criadas à imagem de Deus. Em primeiro lugar é isso. Deus criou o ser humano, e por o ser humano ser criado à imagem de Deus, não importa quem ele seja, o tratamento com ele deve ser um tratamento digno, porque ele é a imagem de Deus. Ou seja, linchamentos, julgamentos públicos. O pessoal diz julgamento, tô botando julgamento entre aspas, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Alguns dizem, sofreu audiência de custódia, vagabundo que apanhou na rua. Esse tipo de tratamento com pessoas más não é digno, não é justo, ainda que na consciência coletiva, ainda que pareça ser justo que sofram. Então, em primeiro lugar, são criados à imagem de Deus e não devem padecer de violência, ainda que essas pessoas tenham feito violência com outras pessoas. O erro deles não justifica o nosso erro para com eles. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, por ser criado à imagem de Deus, Deus deseja que essas pessoas venham ao arrependimento. O que é melhor? A morte de um ímpio ou um arrependimento? Uma conversão do ímpio? É óbvio que é a conversão. Ezequiel 18 vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não quer que o ímpio morra no estado de impiedade. Deus quer que o ímpio se converta. E por isso ele quer que, ao invés de desejarmos a morte do ímpio, nós venhamos a desejar a sua conversão, ainda que a sua conversão não iniba o julgamento de morte, quando há casos de pena de morte. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos a orar pelas pessoas más, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos amaldiçoam, é o que o Sermão do Monte diz, para que eles venham ser alcançados e convertidos. O que é melhor, que o presidente Lula morra ou que ele se converta? Olha, é melhor que ele se converta, abandone todos os maus caminhos dele, do que ele morra na impiedade. Porque se ele morrer na impiedade, ainda que ele morra assim, ainda que ele vá sofrer no juízo de Deus, todo o seu legado de maldade continuará passando para a frente. Então ele se convertendo, há uma quebra desse legado dele, e as coisas que ele fez maldosas, uma conversão genuína, haverá um verdadeiro arrependimento. Veja, quando Jonas vai pregar Nínive, o que ele quer? Que Nínive morra. Ele acha que Nínive não merece salvação, porque eles são pessoas más e pessoas maldosas merecem a morte. O que Deus ensina para Jonas? Que pessoas más, ainda que sejam más, são amadas e são alvos do amor de Deus, e que elas necessitam de conversão. Por isso que Deus envia Jonas para pregar a Nínive, e por isso que em Nínive o rei da cidade se converte, o rei da cidade abre mão dos seus maus caminhos. O que traz mais glória para Deus? O que traz mais alegria no céu? A conversão de um pecador ou a morte de um pecador?
É óbvio que é a conversão de um pecador. Então, como cristãos devem responder ao fato da doença do Lula, ou se viesse um possível óbito do Lula, como nós deveríamos responder? Nós deveríamos responder com tristeza e com alívio. Por que alívio? Aí vem o terceiro ponto. Primeiro, são criados à imagem de Deus. Segundo, Deus quer que eles se convertam. Terceiro, quando os ímpios perecem, diz provérbio, há alívio no povo. Quando um governo é mau, as pessoas sofrem. Então, as influências de homens maus no poder, eles acabam afetando uma nação inteira. E não é injusto que as pessoas se alegrem também quando um ímpio cai. Não é injusto. Então, ainda que nós venhamos a desejar essa conversão, se houvesse sim uma queda, uma morte, um óbito de alguém importante, como por exemplo o presidente Lula, o povo em si celebraria, porque a influência do presidente, a influência do Lula, ela tem causado mais danos à nação do que benefícios. O que nós veríamos? Veríamos talvez surgindo um outro vice assumindo uma posição mais central, mais equilibrada, que traria mais equilíbrio e mais saúde financeira, econômica, enfim, para o Brasil. Então, neste caso, haveria um misto de sentimentos. Uma alegria que Deus estava nos livrando de um governador mau, assim como quando Herodes, o verme, lá em Jerusalém, e com certeza há um alívio que a perseguição seria menor agora para os cristãos, porque ele já havia matado Tiago, Tiago Maior, então haveria uma espécie de alívio, tá? Ao mesmo tempo que a morte de um homem mau, ela é triste aos olhos, eterno, ela traz certo alívio, e agora eles poderiam pregar o evangelho com mais tranquilidade. Então, é isso. Criados em imagem de Deus, Deus deseja seu arrependimento, porém, a morte de homens maus pode sim trazer alívio às nações. Eu acho que é dessa forma que nós devemos olhar, com cautela. Lembrando que tem pessoas inocentes que não são culpadas do que acontece. Por exemplo, familiares. Nós riríamos, se alegraríamos diante de pessoas que estão enlutadas por causa da morte de um ente querido. Isso é até desumano. Não devemos agir dessa forma. Então, ainda que tenhamos certa alegria, ainda que tenhamos certo gozo, isso deve ser mais reservado para nós, pensando em como o próximo se sentiria. Se fosse você, se fosse o seu pai, o seu avô, o seu tio, você é uma criança, e você vê pessoas se alegrando e rindo com a morte do teu avô, como você se sentiria? Você entenderia o que está acontecendo? Você acharia que o mundo, as pessoas são más? Ou é que o seu avô era muito mau e as pessoas se alegraram? Então, é esse tipo de coisa que nós devemos pensar. Como cristãos, nos é reservado se alegrar, sim, quando os ímpios perecem, porque há um juízo de Deus sobre eles, e nós estamos sendo libertos das suas consequências. Mas como cristãos, devemos lamentar também que os ímpios perecem sem que haja verdadeira conversão. Meu nome é Alexandre, não deixe de se inscrever no canal, curte esse vídeo e compartilha se ele fez sentido para você. Comenta aqui embaixo. Esses barulhos ao redor aqui é porque eu estou bem próximo de uma oficina, então você vai ouvir alguns barulhos de carro e ferramentas, tá bom? Deus te abençoe e até mais. Valeu!